Olá, bem-vindos de volta ao nosso estudo. Obrigada, Senhor, por esse momento. Abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos ouvidos para que a gente compreenda espiritualmente a Tua revelação tão profunda, Senhor. Amém. Então, a gente está conversando sobre o capítulo 38 de Gênesis, que é um capítulo que nos conta sobre o encontro de Tamar com Judá, e ela bota aquele véu, encontra com Judá, se faz passar por uma prostituta. Judá não percebe o que estava acontecendo, ela acaba engravidando, eles têm gêmeos. Depois a gente viu que Judá acaba se dando conta que ele tinha errado, quando ele descobre que Tamar estava grávida dele. A gente viu que nascem então os gêmeos e a relação que eles têm com Jesus, né? Os judeus esperavam um Messias rei, ou alguns judeus esperavam a vinda de dois Messias, um humilde e um rei. O que eles não esperavam era a vinda de um Messias servo, e descartaram então Jesus. Mas a gente viu que, embora a Bíblia fale que o Messias tem características de servo, também fala que ele tem características de rei. Mas a gente viu que não existem dois Messias, mas apenas um, mas veio duas vezes com propósitos diferentes. O primeiro para salvar e o segundo para governar. Mas ainda temos que ver o porquê de Tamar e Judá estarem nessa árvore genealógica, de Jesus, lá em Mateus 1. E é importante se eles estão lá, porque se a gente vê, em relação a Tamar, ela é a primeira mulher que aparece. A Bíblia não fala das demais matriarcas antes dela, né? Foram 3 patriarcas. Foi Abraão, Isaque e Jacó. Jacó e Israel. Por que se fala em 3 patriarcas? Porque Deus apareceu para esses 3. Primeiro para Abraão, depois para Isaque, depois para Jacó, que é Israel. E nenhum desses homens de Deus foram incluídos na genealogia de Jesus ao lado de suas mulheres. Ali a gente não vê o nome de Sara, a gente não vê o nome de Rebeca e a gente não vê o nome de Lia, nem de Raquel. Mas a gente vê, quando se falam nos filhos, se vê o nome de Judá e se vê que é filho de Israel e se vê o nome de Tamar. Então, alguma importância grande ela tem nessa história, porque ela tá ali e as outras matriarcas, as 3 matriarcas não estão. Essa também foi a importância dos gêmeos, que a gente viu que os 2 gêmeos foram incluídos na genealogia e não apenas o primeiro filho, que foi de quem vem Jesus, ao fim e ao cabo. E que também isso é importante, porque a gente já tinha visto antes dessa história que houve uma outra situação de gêmeos também, né? Quando Jacó ele nasceu, ele tinha um irmão gêmeo, Esaú, e Esaú não é mencionado na genealogia de Jesus. Então, esses detalhes são importantes e a gente está fazendo uma leitura da Bíblia sempre buscando linkar o Velho e o Novo Testamento, como Jesus determinou naquela conversa que ele teve com seus discípulos a caminho de Emaús. Ele disse, né, que ele foi mostrando que ele estava em todas as Escrituras, e é isso que a gente vai fazer. Então, o que Tamar e Judá nos mostram? A união deles, ela representa um destino profético que só vai acontecer 1700 anos depois, lá no Novo Testamento. O que é esse destino profético? É a formação da igreja. Não estou falando de igreja católica, de igreja protestante. Eu estou falando de igreja como consta da Bíblia. A Bíblia fala que o corpo de Cristo é a igreja. O corpo de pessoas que acreditam que Jesus é o Messias. Os cristãos são a igreja.
Essa igreja, ela só vai acontecer lá depois que Jesus ressuscitar. E essa igreja, ela vai ser composta de judeus, por isso a gente está falando sobre... Agora a Bíblia está falando, está misturando então Tamar e Judá. Por quê? Porque Judá é um judeu, o nome judeu vem da tribo de Judá, e Tamar é uma não judia, né? Ela é o que a gente chama o não judeu, ele é referido aqui na Bíblia como sendo ou grego, se fala que ele é um grego, ou um gentio. Então, no futuro, por conta do Messias, porque a ligação entre Tamar e Judá na nossa história são os filhos, né? Os filhos gêmeos que representam as duas vindas do Messias acabam unindo, então, esses dois, né? E esses dois, então, apontam para uma união que vai acontecer no futuro por conta do Messias, que vai ser o que vai aproximar judeus de não judeus que viram cristãos e compõem o corpo da igreja. Essa igreja, então, ela só vai aparecer no Novo Testamento. A gente não chegou lá ainda, né? Então, a gente está vendo o Velho Testamento. O que a gente estuda no Velho Testamento? A gente estuda Israel, toda a história de Israel. E o que a gente estuda no Novo Testamento? A gente estuda Israel e a igreja, tá? Elas são diferentes na sua origem, na sua composição, na sua missão e nas promessas que Deus fez a cada uma. Olha só, por que é importante a gente saber a diferença entre elas e saber que elas são duas entidades que existem ainda? Porque existem, infelizmente, teólogos que dizem que a igreja substituiu Israel. E não é verdade. E a gente vai ver isso hoje e vamos passar um pouquinho, então, pela história de Israel. Por que a gente tem que entender bem isso? Porque o nome Israel ou israelita, ele vai aparecer no Velho Testamento mais de 2.500 vezes. E no Novo Testamento ele aparece 79 vezes. Então não tem como entender a Bíblia completamente se eu não entender Israel. Nós vamos falar 2.500 vezes sobre isso no Velho Testamento e 79 no Novo. Então a gente precisa entender o que significa Israel na Bíblia. Se a gente está confuso em relação a Israel, a gente está confuso em relação à Bíblia. Então vamos esclarecer algumas coisas, vamos fazer um estudo. Quando eu estava estudando para concurso, eu tive uma dica, foi meu pai que me deu essa dica, que eu achei uma dica que foi muito boa, funcionou muito para mim. Ele dizia assim: antes de tu estudar a matéria específica, estuda ela panoramicamente, faz um estudo do índice. Então a gente vai fazer um voo de drone agora sobre a Bíblia e nós vamos ver algumas coisas para nos abrir a mente, a gente compreender o que significa Israel na Bíblia e o que significa a igreja na Bíblia. Porque é isso que vai sendo construído ao longo do nosso estudo. Então, olha só, vamos começar por Israel. Qual é a origem de Israel? Como que Israel começa? Foi com o chamado de uma pessoa por Deus. Quem lembra qual era a pessoa? A primeira pessoa que Deus chamou foi Abraão, né? O que Deus pediu para Abraão? Para ele sair da terra dos pais dele e ir para um lugar que Deus ia mostrar. Por quê? Porque Deus criou um povo para ele, para Deus. Esse povo é o povo para quem Deus ia revelar a sua palavra, a sua glória, o seu caráter. E depois, esse povo, lá na frente, ia levar essa informação para as demais nações, tá? Isso tá onde? Isso está lá em Êxodo 19, verso 6, tá? A gente vai estudar. Bom, qual era a determinação? Que esse grupo aqui, ele tinha que ficar separado dos demais povos. Tá? Abraão e seus descendentes não poderiam se misturar, porque os demais povos, eles eram pagãos. A gente tem que lembrar que Israel, que começa agora a ser formada, é a primeira religião monoteísta que a gente conhece. As outras religiões, os outros povos, eles eram politeístas, eles eram pagãos, eles tinham vários deuses, muitos cultuavam elementos da natureza ou outros deuses, tá?
Então ele quis separar. Deus disse: não, vou criar um povo para mim, para revelar quem eu sou, o Deus, o único Deus do mundo que criou tudo. Vou me revelar para esse povo. Então ele escolhe uma pessoa e diz: eu quero que tu seja o meu povo, e manda então que eles fiquem separados, né? Por que ele pediu isso então? Porque às vezes em que houve uma mistura, os homens de Israel acabaram se afastando de Deus. A gente vai ver isso muitas vezes acontecer, infelizmente, na Bíblia, né? Um exemplo que a gente tem é lembra quando Deus separou, isso antes de Abraão, né? Então, o Deus, quando chega em Abraão, ele já tinha tido essas experiências que eu vou referir agora. Isso é antes de Abraão. Quais foram? Quando Caim matou Abel, lembra? Abel, então, foi substituído por Sete, foi o outro filho de Adão e Eva. O que aconteceu? Deus expulsou Caim ali da região do Éden, disse: sai daqui. Mas, porque ele queria separar os descendentes de Caim dos descendentes de Sete. Eles acabam se misturando com o passar do tempo, lembra? Os filhos de Caim acharam as filhas de Sete bonitas, foram se misturando, se afastaram de Deus, acabaram se tornando pessoas más, aquela natureza pecaminosa do coração tomou conta. E qual foi a sentença? Dilúvio. Deus mandou o dilúvio. Depois do dilúvio, aconteceu novamente. Deus disse para Noé e os descendentes: reproduzam e andem pela terra, povoem a terra. Eles não se espalharam, eles se reuniram e construir a Torre de Babel. O que era aquilo? Eles juntos, fazendo projetos humanísticos, ignoraram completamente Deus. O que Deus fez? Confundiu as línguas, criou as diferentes nações, e por conta dessa diferença de línguas, eles acabaram se dissipando, né? A gente até brincou quando a gente estudou Torre de Babel. Eu fico imaginando alguém dizendo: me alcança a água. E aí vinha, né, durante a construção da torre, alguém com, sei lá, com um cimento, porque eles pararam de se entender. Então, nesses dois exemplos, desde a época de Caim e Sete, quando se misturaram e veio o dilúvio. Depois, nesse outro exemplo da Torre de Babel, e que então Deus mistura as línguas, ficou evidente que a mistura do povo que seguia Deus com o povo que não seguia Deus desvirtuava, né, aquele povo. Então, Deus faz a seguinte aliança com Abraão. Isso que eu vou dizer agora tá nos capítulos 12, 13, 15, 17 e 18 de Gênesis. Eu fiz um resuminho assim, ó. Parte prometida por Deus. O que Deus prometeu? Ele prometeu o seguinte: Abraão vai ter um filho biológico de Sara. Não é assim, tu vai ter um filho adotivo, ou não. Ele prometeu um filho biológico da esposa dele, que era Sara. Ou promessa número 2, que Deus disse, que Deus fez com Abraão. Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Promessa número 3. Deus disse: Abraão, estou te dando a terra de Canaã aos teus descendentes para sempre. Para sempre. Isso é um decreto de Deus. A gente pode conferir isso lá em Gênesis e também no Salmo 105. Quem for contra isso está indo contra o mandamento divino, porque ele disse que é para sempre. Quarta promessa, que Abraão seria o pai de muitas nações. Não somente da nação de Israel, mas de muitas nações. E Deus abençoaria todas essas nações, o mundo inteiro, através de Abraão. O que é isso? Isso é a parte espiritual da aliança. O que a gente viu até então foi material, que ele ia ter o filho, que ele ia ter a terra de Canaã. Aqui Deus está dizendo que por meio de Abraão todo mundo seria abençoado. Isso já é então uma pincelada, né, do Messias, porque veio da família de Abraão. A gente nunca pode esquecer que Jesus é judeu. Ele veio da família de Abraão, da família de Israel, da tribo de Judá. Bom, e o que Abraão tinha que fazer? Então, Abraão tinha que viver uma vida de comunhão com Deus e ser obediente a Deus em tudo.
e ele teria que se circuncidar e a seus descendentes. Isso era uma marca da aliança na carne. Quem não fosse circuncidado não podia morar no meio deles, tá? Isso está em Gênesis 17, 14. Eles tinham que ficar separados do restante do mundo, eles não podiam fazer aliança. Isso está lá em Deuteronômio 7, 1 e 2. Olha o que diz Deuteronômio 7, 1 e 2, diz assim: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra de Canaã, para onde eles estão indo no futuro, a gente vai ver lá em Êxodo, para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, ele expulsará diante de vocês muitas nações. Quem expulsará? O Senhor, Deus. Quem que lhe expulsará? Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês a destruirão completamente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos. Por quê? Pois elas desviariam seus filhos de seguir a Deus, para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Então, eles não podiam fazer aliança. Uma observação, essas nações todas, Deus usa, então, o povo de Israel para trazer julgamento para essas nações. Essas nações não eram nações do bem, né? Elas sacrificavam seus próprios filhos, o estupro era comum, então assim, eram nações extremamente violentas e Deus vai usar os israelenses para trazer juízo para essas nações. Mas aí como é que aconteceu? Então Abraão teve Isaac, né, com sua esposa Sara, depois Isaac teve Jacó. Deus apareceu para esses 3, para Abraão, para Isaac e para Jacó. E aí começa a nação de Israel. Essa é a formação da nação de Israel. O povo de Israel, ele teve fases de obediência e desobediência. Em toda a Bíblia a gente vai ver. Quando eles obedeciam, eles eram abençoados. Quando eles desobedeciam, eles eram chamados ao arrependimento pelos profetas. Então Deus levantava um profeta e ele vinha: prestem atenção, vocês estão fazendo isso. Aí vinha o profeta Isaías, todos os profetas. Aí eles não ouviam, continuavam afastados de Deus, começavam a se misturar com os outros povos, vinha o quê? O julgamento. E muitas vezes esse julgamento era a expulsão deles da terra. Então houve os cativeiros, né, de Assíria, de Babilônia e depois Roma, né? Então nesse momento vamos fazer um esclarecimento aqui que eu acho importante, era uma dúvida que eu tinha. Israel, né, Jacó, Israel, ele teve 12 filhos. Lembram? São as 12 tribos de Israel. Depois de muito tempo, esse Israel, eles vão se brigar, e eles vão se dividir, tá? Os filhos de Israel vão formar 2 reinos. Vai ter o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, ele vai ser capturado. O reino do norte era formado por 10 tribos de Israel. Ele vai ser capturado. A capital desse reino lá do norte era Samaria. Esse reino do norte, ele vai acabar sendo capturado pela Assíria e eles vão desaparecer, porque eles vão se misturar, miscigenação, e eles vão desaparecer. Eles são os samaritanos. O reino do sul, quem era o reino do sul? Era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. O nome do reino do sul era Reino de Judá, tá? Reino de Judá, a capital era Jerusalém. Esse reino de Judá, ele foi capturado também, mas ele foi capturado pela Babilônia. E depois de algum tempo, alguns judeus
retornam então para Israel. Por isso que a gente fala em judeus. Vocês nunca pensaram? Tem 12 tribos. Por que a gente não fala o nome dessas outras tribos, né? Por que é judeus? Por que não é benjamineus ou aserneus, os outros filhos, né? Porque eles desapareceram. A tribo que sobrou, que voltou do cativeiro da Babilônia para Israel, foram os judeus, que é a tribo que veio dos descendentes de Judá e Tamar, que é a tribo de onde virá o Senhor Jesus, tá? E a gente não pode esquecer que é dessa tribo, é dos judeus que vem a salvação. Então, que vem Yeshua, Jesus. Yeshua é salvação em hebraico. Isso o próprio Jesus fala lá em João 4, 22, ele diz assim: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Nunca devemos esquecer isso. E também a gente não deve esquecer que o nosso Salvador continua sendo identificado no último livro da Bíblia como o leão da tribo de Judá, lá em Apocalipse 5:5. Então a identificação de Jesus com a tribo de Judá, com os judeus, ela é eterna. Então, se a gente vê a palavra judeus ou israelenses ou israelitas, estamos falando da mesma coisa em momentos diferentes. Depois do cativeiro, sobrará apenas a tribo de Judá, alguns remanescentes são os judeus. Bom, aí vem Jesus, vem Yeshua, né? O que quer dizer Yeshua? Salvação, né? Em hebraico. Então chega ele, judeu, né? Veio da tribo de Judá, seu pai adotivo, seu pai terrestre, José, era da tribo de Judá, judeu, pai judeu, mãe judia. Só que ele chega aqui e ele não veio só salvar os judeus, ele veio para todos. Ele é aquela promessa espiritual feita lá para Abraão, que por meio de Abraão todas as pessoas seriam abençoadas. E é por isso que Jesus comia com cobrador de impostos, com prostitutas, com samaritanos, porque ele veio para todos. Isso já tinha sido profetizado lá em Isaías 49. Olha que bonito que diz no verso 6, diz assim: é coisa pequena demais para você, para Jesus, né? Ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação, a minha Yeshua, até os confins da terra. Mas os judeus estavam acostumados a ficar separados, eles não entenderam. Chega um judeu dizendo que é Messias, chega um judeu humilde que veio como servo, eles já estavam esperando uma pessoa super poderosa que ia derrubar a autoridade romana. Vem um Messias humilde, como pagar os nossos pecados, como a gente viu, e ainda falava com todo mundo. Então, os judeus não caiu a ficha. Muitos judeus não compreenderam que Jesus era, então, esse Messias. Mas alguns acreditaram. Alguns judeus acreditaram. E esses poucos que acreditaram, não poucos, mas os que acreditaram, eles foram quem escreveu o Novo Testamento. O Novo Testamento é escrito por judeus, com exceção de Lucas, são todos judeus. Paulo é judeu, Pedro é judeu, né? E foram eles que formaram a Igreja de Cristo, em Atos 2, quando eles recebem o Espírito Santo, com a participação de alguns não-judeus. A maioria dos componentes eram judeus, e a exceção, né, eram os gentios. Olha só que bacana. E aí, nesse momento, se forma a igreja. A gente lê sobre isso em Efésios 2. Lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, porque eles não eram circuncidados, pelos que se chamam circuncisão.
feita no corpo por mãos humanas. E naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, falando com os gentios, né? Vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então aqui, ó, mais lá para baixo, diz assim, que agora vocês são, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Que bonito, né? Então, assim, ó, a maioria das pessoas que acreditavam que Deus, que Jesus é o Messias, então a maioria das pessoas que compunham a Igreja de Cristo, elas eram judias, e quando os gentios começaram a se interessar e acreditar e querer fazer parte do corpo de Cristo, os judeus, eles se reuniram para decidir o que a gente faz com esses gentios aqui, que não são do povo. Será que a gente obriga que eles tenham que fazer a circuncisão, seguir os costumes? Então, houve um concílio de Jerusalém. Isso está lá em Atos 15. Foi uma reunião, então, entre as lideranças cristãs, que eram todas judias, né? No século I ali, eles determinaram que não, né? Que eles não precisariam seguir as leis de Moisés, da circuncisão e etc. Então, foi muito bacana, porque eles respeitaram, então, que essas pessoas que não eram judias poderiam fazer parte do corpo de Cristo, poderiam fazer parte do mesmo corpo que os judeus, né, a Igreja de Cristo, sem estarem circuncidados na carne, né? Eles foram considerados circuncidados no coração. Então, isso é muito bonito e hoje, né, 2000 anos depois, a gente está vivendo o oposto. Hoje, a maioria dos integrantes da igreja é de não judeus, né? Eu tenho uns dados assim, ó, que eu pesquisei. Hoje existem no mundo 2,4 bilhões de cristãos. Agora, quantos desses 2,4 bilhões são judeus? Chuta. 1 milhão. Então, apenas 1 milhão dentro desse mar de 2,4 bilhão de pessoas, de cristãos no mundo, eles são judeus. São chamados judeus messiânicos, porque eles são judeus que acreditam no Messias. Outros dados curiosos aqui, ó. Hoje existem ao todo no mundo 15 milhões de judeus. Não é muito, né? E desses 15 milhões, 10 milhões vivem em Israel. Desses 15 milhões de judeus que existem no mundo, 1 milhão a gente viu que é messiânico, né? E lá em Israel, desses 10 milhões, 30 mil seguem Jesus. São poucos, né? Mas é interessante que agora que a gente está do outro lado da mesa, que nós somos a maioria, né, do corpo de Cristo, que a gente lembre do que foi feito lá em Atos 15. Que a gente não imponha para esses judeus que eles sigam os costumes da gente, que a gente tenha esse mesmo respeito, né, que os judeus tiveram com a gente lá atrás. Porque tem muitos judeus antigamente que queriam fazer parte da igreja, mas eles tinham que simplesmente renegar 100% as suas raízes. Mas existem muitos eventos culturais ligados ao judaísmo que não tem nada a ver com religião, tem a ver com tradição. A circuncisão, por exemplo, é um compromisso que eles têm desde sempre, não para salvação, mas é o compromisso que eles têm com Deus em relação à aliança que Deus fez, que daria a terra para eles, a terra que hoje se chama Palestina. Eles têm várias festas que eles têm a tradição de cultuar. Então, assim, que a gente lembre e respeite que esses integrantes da igreja, eles não são iguais a nós e que tá tudo bem. Mas então agora vamos ver qual é a promessa de Deus para a igreja. A gente viu a promessa de Deus para Israel. Qual é a promessa de Deus para a igreja? É a salvação.
é Yeshua, é Jesus, é a vida eterna ao lado de Deus, é uma promessa espiritual. E qual é a nossa parte? O que nós temos que fazer? A gente tem que crer na obra da cruz, né? Que ele morreu para pagar os nossos pecados e depois ressuscitou no terceiro dia e tá vivo, né? E qual é a nossa missão? Lembram lá na igreja, lá em Israel, eles tinham que se separar, eles não podiam fazer aliança, porque eles tinham que ser um povo separado, preservando a palavra de Deus até o nascimento do Messias. Qual é agora a missão da igreja? É espalhar o evangelho, não é ficar isolado, é fazer com que o evangelho vá para todo mundo. E como que a gente faz isso? Perdoando os inimigos. Porque se a gente não perdoar os inimigos, a gente não vai ter relacionamento com eles e não vai poder falar de Jesus. Lá em Israel, na época pré-Jesus vir à Terra, não existia isso, não tinha aliança, era guerra, né? Agora não, agora é perdoar os inimigos. E isso fez muito sentido para mim quando eu estava estudando, porque eu sempre olhava o Velho Testamento, achava ele tão duro, e depois eu olhava Jesus e eu achava ele tão generoso e eu não compreendia como que pode ser o mesmo Deus. É o mesmo Deus, mas as missões eram diferentes. A missão de Israel era preservar uma família de onde viria a semente que salvaria todo mundo. E toda vez que eles se misturavam, eles esqueciam que eles eram um povo que tinha que ser santo, que fazia a coisa certa, que é de onde viria o nosso Senhor Jesus. Só que quando vem o Messias, agora estamos prontos para fazer, não alianças de casamento, essa aliança de casamento, Deus continua pedindo que nós, cristãos, façamos aliança de casamento com cristãos, porque no aspecto espiritual, quando nós casamos com alguém e viramos uma só carne, não é apenas o corpo que está se unindo, são os espíritos. Então, se eu caso com uma pessoa que tem um demônio, que segue um demônio, eu tô botando aquele demônio para dentro da minha família. Mas, então, a missão do evangelho é espalhar, então, a salvação para todos, né? Então, achei muito interessante essas duas diferenças. Tá, mas e aí? A igreja substituiu Israel? Não, não substituiu. Infelizmente, tem muitos cristãos que dizem que substituiu, mas não substituiu. Por dois motivos. Olha só, motivo número 1. 1 Coríntios 10, verso 32. Olha o que Paulo diz assim, ó, portai-vos de modo, tá explicando como é que os cristãos fazem quando eles forem levar o evangelho para outras pessoas de outras culturas. Portai-vos de modo que não cause tropeço nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, Paulo, no Novo Testamento, falando que existem 3 grupos. Os judeus, que não acreditam em Jesus, os gentios, gregos, que não acreditam em Jesus, e a igreja, formada tanto de judeus quanto de gregos, né, ou não judeus, ou gentios, que acreditam em Jesus. São esses 3 grupos que nós temos. Então, se Paulo está dizendo aqui que os 3 existem, os 3 existem, né? A escritura está correta. A gente tem que ler a escritura. Qual foi o grande problema da igreja? É que durante muitos anos, até a reforma de 500 anos atrás protestante, quem tinha domínio sobre o estudo bíblico eram os padres. Então as pessoas não liam a Bíblia. A Bíblia era só lida pelos padres, ela era em latim, né? As pessoas não liam, então as pessoas aprendiam o que ouviam da igreja. Hoje, graças a Deus, a gente pega e lê. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ler a Bíblia e tirar as conclusões, não de acordo com o que o padre diz ou o que o rabino diz, porque esse problema acontece também no mundo judaico. Os judeus não leem o Velho Testamento, eles não leem. Eles sabem o que o rabino diz na sinagoga para eles, mas eles não conhecem a Bíblia. Os judeus não conhecem Isaías 53. Se chegar para um judeu e ler, disser, eu vou te ler um capítulo, eu quero que tu me diga se isso aqui é Novo ou Velho Testamento, e a gente lê, ele vai dizer que é do Novo Testamento, porque Isaías 53 fala todinha a crucificação de Jesus, que foi escrita 700 anos antes da crucificação, e não existia crucificação naquela época.
diga-se de passagem, porque ela foi instituída bem mais tarde. Mas eles ouvem, não, isso é Novo Testamento, isso aí é a crucificação de Jesus. E aí, sim, isso está no Velho Testamento, isso está na Tanakh, e eles não leem. Então, assim, vamos ler a Bíblia está escrita aqui em 1 Coríntios. Paulo falando, não seja tropeço nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja. Então, existem os 3 grupos. A igreja não substituiu Israel. E qual é o motivo número 2? Que eu acho que mata qualquer dúvida, né, sobre esse assunto. E é um assunto interessantíssimo. O motivo número 2 é o seguinte: todo o destino da nação de Israel foi profetizado com antecedência na Bíblia. Tudo o que aconteceu com Israel foi escrito e cumprido. Foram, ao todo, pelos meus estudos, 17 profecias. Dessas 17, 13 foram cumpridas literalmente. Uma está em pleno cumprimento e ainda faltam 3. Então, não é um absurdo, não é uma loucura, não é uma fantasia, não é um fanatismo esperar que essas 3 sejam cumpridas, venham a ser cumpridas. Porque a Bíblia traz 17 promessas, 13 cumpridas, uma em cumprimento. Faltam 3, eu acho, assim, meio até senso comum esperar, então, que essas 3 se cumpram. Então, Deus mostra, assim, através dessas profecias e desse cumprimento, que ele tem palavra e que ele cumpre o que ele diz. E se ele disse que a terra será para sempre de Israel, será para sempre de Israel. E tá, e o que interessa a gente conhecer essas profecias? O que interessa a gente estudar essas profecias? Interessa muito, por um motivo. A volta de Jesus, o retorno de Jesus, ele depende do cumprimento de uma dessas profecias, de uma dessas 3 que estão faltando, que é a profecia que o próprio Senhor Jesus fez em Mateus 23, 37 a 39. Ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém. Ele estava se despedindo do povo de Israel, ele ia morrer. Você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. O templo, né? O segundo templo, a casa, seria destruída no ano 70 depois de Cristo. Pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Baruch Haba Shem Adonai. Baruch Haba Shem Adonai. E essa é uma das profecias que ainda faltam ser cumpridas. O povo judeu, a nação de Israel, como povo, como nação, acreditando que Jesus foi o Messias e chamando ele para ajudar aquele povo que vai estar em maus lençóis, porque uma das profecias vai ser uma tribulação muito forte. Mas eu vou deixar para a gente estudar, então. Eu fiz um estudo sobre essas profecias, o que já foi cumprido, o que falta ser cumprido, mas para não ficar muito grande o vídeo, eu queria terminar falando sobre o véu. O véu que Tamar usa, ele tem um significado, ele aponta para um significado importante. Lá em 2 Coríntios 3, Paulo diz, né, que existe um véu que cobre os olhos dos judeus. Por isso eles leem a Bíblia e não enxergam. A gente lê a Bíblia, tá claro que Isaías 53 fala da crucificação de Jesus, eles não enxergam. E esse véu, sob o entendimento da maioria dos judeus, ele foi um castigo que Deus aplicou quando eles rejeitaram Jesus. Mas isso não teve só um lado triste. Teve um lado triste porque o Senhor Jesus falou, né? A gente acabou de ler como ele ficou triste, mas teve um lado bom, porque
o fato de eles terem os olhos vendados nos permitiu conhecer Jesus. Porque se eles eram um povo que estavam acostumados a estar isolados, se eles tivessem recebido Jesus, eles iam guardar talvez aquela informação, não iam se misturar, não iam comunicar e nós não íamos ser salvos. Então, esse véu, né, sobre os olhos, né, esse véu que não permite, né, que Judá enxergue e que permite que os gentios enxerguem, por isso que eu acho que aponta, né, para essa circunstância, porque ela estava com o véu a Tamar, então Judá não enxergava o que estava acontecendo, e ela, né, deu à luz aos gêmeos que eram representação das futuras vindas de Jesus. Então esse véu, ele vai existir na formação da igreja, né? Então essa igreja vai ser formada por gentios e não gentios, mas num primeiro momento é um mistério. Deus botou alguns judeus, né? Tocou alguns judeus para reconhecerem, né? Jesus como Messias, mas não permitiu que todos eles enxergassem. E isso fez com que nós, não judeus, então, entrássemos na igreja, né? Mas está previsto na Bíblia, né, que quando chegar o número determinado de não judeus, né, quando o número chegar no número escolhido por Deus, que Deus disser, bom, agora é isso, essa é a quantidade de gentios que eu quero, de não judeus que eu quero, aí ele vai tirar o véu dos olhos dos judeus. Né? Isso tá lá em Romanos 11, de 25 a 27, eu vou ler, diz assim: irmãos, Paulo fala, o apóstolo Paulo, que é judeu, um judeu messiânico, né? A gente tem que começar a usar essas terminologias para compreender os nossos irmãos, né, da igreja, são os judeus messiânicos. Então, Paulo diz assim: irmãos, porque nós somos irmãos, né? Nós cristãos e nós judeus messiânicos, eles, judeus messiânicos, nós somos irmãos do mesmo corpo, né? O corpo de Cristo. Então ele diz: irmãos, não quero que ignorem esse mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Então, o véu aponta para essa circunstância, para esse plano de Deus. Os planos de Deus são muito superiores aos nossos e basta que a gente ponha a nossa fé nele, ele sabe o que ele está fazendo. E eu achei muito bacana o estudo das profecias relativas a Israel, todas que já foram cumpridas, a que está em cumprimento e as que provavelmente virão. No meu coração, não é provavelmente, eu acredito, porque eu acredito, Deus dá a promessa e ele cumpre. Ele fez isso 14 vezes, a gente vai ver no próximo vídeo. E aí eu vou deixar então, para depois, para esse vídeo não ficar muito grande. Então, em resumo, igreja é igreja, Israel é Israel, né? Existem 3 grupos, existem os não judeus, não cristãos, existem os judeus que não acreditam em Jesus e existe a igreja. Os judeus possuem promessas ainda que não foram cumpridas e a gente vai ver elas no próximo vídeo. E fechamos então o capítulo 38, finalmente. É um capítulo que aponta para tantas coisas bonitas. Deixamos para ver as profecias mais adiante e depois seguimos com a nossa história de José. Que Deus abençoe. Lembrando que os nossos vídeos estão também lá no Spotify. Tudo de bom, orem por mim, assim como eu oro por vocês. Tchau, tchau.